Olá a todos que estiverem ouvindo, que estiverem vendo esse vídeo, a todos os irmãos que estão levando a palavra do nosso Pai, através de vídeos, através de outras formas, Um grande abraço a todos, E estou fazendo esse vídeo, irmãos, devido a algumas coisas que têm acontecido, mais ou menos uns 2 meses para cá, um mês para cá, mais ou menos, Quero dizer para os irmãos que eu tenho acompanhado, o que andam se falando aí entre os irmãos, Porém só não tenho ainda me pronunciado, através de vídeo, sobre o que vem acontecendo aí, porque tenho tido pouco tempo para poder, no caso, fazer os vídeos, eu além de trabalhar fora, também cuido do meu filho, que é um bebê ainda. Minha esposa trabalha, então tá bem cansativo para mim esses últimos tempos, Mas sempre que nós temos oportunidade, nós temos um tempo, um tempo de tranquilidade, de paz para poder gravar um vídeo. Eu tenho tentado aproveitar esse tempo, E o que acontece, irmãos? Tenho visto aí que depois daquele vamos dizer assim, aquele irmão que apareceu aí do canal, eles que escolheram o Pai e o Messias, eis que aparece um outro aí falando tantas blasfêmias ou mais do que aquele irmão falou, Para quem lembra, aquele irmão daquele canal ali, ele acho que o ápice que ele chegou a dizer foi que o nosso Pai não criou o ser humano, Quem criou o ser humano tinha sido Satanás, Teria sido o diabo que teria criado o ser humano, Então, na época eu fiz 3 vídeos, para tentar desmentir essas blasfêmias, irmãos? Mas veja que depois de um certo tempo, eis que aparece outro aí, falando tantas ou mais blasfêmias do que aquele, Queria dizer para os irmãos que já tem contestado isso, já tem se posicionado contra essas blasfêmias, que eu estou com os irmãos, Eu só demorei um pouco mais para poder fazer um vídeo sobre isso, devido à falta de tempo mesmo, Mas dizer que eu estou com os irmãos aí, e eu quero nesse vídeo comentar um pouco sobre isso, E dar minha opinião sobre esse novo canal aí, desse, vamos dizer assim, irmão, que tem aparecido aí e falando várias blasfêmias, Mas o que me deixa mais espantado, irmãos, é que alguns, alguns irmãos que até fazem vídeos aí, tem compartilhado os vídeos desse irmão aí, tem espalhado esse esterco por tudo quanto é lado aí, sabe, irmãos? Isso que me deixa mais espantado, irmãos, Na verdade, o que acontece? Quem é do nosso Pai é, quem não é, não é, entendeu?
Nosso Messias, ele disse muito bem claro quando esteve aqui que qualquer pecado, né, que a pessoa faça, né, poderá ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, exceto blasfemar aquilo que o Messias falou. Então, o que me admira é irmãos que estão fazendo vídeo aí, achando que estão fazendo algo para o nosso Pai, achando, né? E vem espalhar uma blasfêmia dessa. Vem espalhar aí pela rede os vídeos de um sujeito aí que está blasfemando do Espírito do nosso Pai, do Espírito do Messias, né? Daquilo que ele nos deixou, blasfemando aí, e a pessoa não enxerga isso, né? Mas fazer o que, né, irmãos? Vamos se preocupar com quem ainda é imaturo, não sabe não sabe bem o que está fazendo, né? Quem está chegando agora, vamos se preocupar com isso, né? Quem já sabe da verdade e cai, né? Vamos dizer que cai, ou não sei, parece que eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, mas quem apoia um tipo de vídeo desses aí, de uma pessoa blasfemando contra o Espírito do nosso Pai, contra a verdade do Messias, né? Blasfemando, uma pessoa dessa aí, o que eu posso dizer, irmãos? Né? Faça o que quiser, né? Mas provavelmente alguns deles, até algumas pessoas vão me criticar, né? Por eu estar fazendo isso. Vão dizer que irmãos, nós temos que respeitar todas as opiniões, né? Nós temos que amar a todos, né? Eu não estou falando que eu quero o mal da pessoa, não estou falando isso. Não estou falando que eu quero mal, não estou falando que eu quero, né? Só estou dizendo que o que ele está falando é errado, né? E se você não tem maturidade ainda para enxergar isso, né? Depois de tanto tempo, depois de um certo tempo já sabendo da verdade, se não conseguir enxergar isso, que você não amadureceu ainda, ou talvez nunca vai amadurecer, né? Cada pessoa tem um limite, não adianta, né? Mas são pessoas que provavelmente, se entrar num outro reino lá do nosso Pai, vão ser enganados de novo, né? Se vê um simples ser humano, né, falando um monte de blasfêmia, acredita? Imagine se vê como diz na escritura, um anjo de luz, vê ele fazendo algum prodígio. É complicado, né, irmãos? Né? Mas para você ver como tem pessoas que ainda não amadureceram, né? Então, se você quiser me criticar por eu estar falando isso, por eu estar, no caso, me levantando contra o irmão, né? Só quero dizer que, né, eu sei que eu estou falando, né? E que cada um, né, deve, no caso, se preocupar consigo mesmo, né? Antes de alguém me criticar aqui, né, seria bom se preocupar para onde vai, né? Quando chegar a hora, se tem um lugar para ir, né? Se, né, o que vai fazer, né? Seria bom se preocupar com isso, né? Porque como eu já mostrei nos vídeos anteriores, né, eu já tenho para onde ir, né? Nosso Pai já me preparou um lugar, né? Uma casa, né? Onde eu possa me abrigar, levar minha família, meu filho, né? Então, eu já tenho já. Será que você tem? Né? Será que nosso Pai já preparou um lugar para você? Então, pare um pouco e pense nisso, né? Será que eu
Será que nosso pai iria preparar um lugar para mim se eu estivesse falando besteira aqui? Se eu estivesse falando algo que é mentira? Né? Pare um pouco e pense sobre isso. Né? Mas então, irmãos, entrando no assunto então desse canal, né, desse irmão que tem aparecido aí, falando algumas blasfêmias, né? Entre tantas eu vou destacar apenas duas, né? Primeiramente ele vem dizer que quem foi crucificado no lugar do Messias não foi ele, foi nosso pai, né? Que na hora ali, nosso pai, né? É tanta asneira, irmãos, que até para comentar, sabe, às vezes fica, sabe, ridículo, sabe? Mas ele diz que na hora ali, nosso pai, sei lá, olha só que ele chega a falar, né, que nosso pai, né, tomou o lugar do Messias ali, não sei se entrou no corpo do Messias, eu não sei. E também vem dizer também que o sacrifício, né, sacrifício diário, né, que iria ser tirado, né, que está escrito que iria ser tirado, que ele revelou agora que isso, né, que quem na verdade foi crucificado não foi o Messias, né, e sim foi o Pai, né. Então eu só quero comentar essas duas blasfêmias que ele vem dizendo aí, né, porque sinceramente é até nojento de falar disso, né, moço? Então veja que no primeiro vídeo, né, vocês vão ver a seguir, no primeiro vídeo que ele fez, ele disse que o sacrifício diário, né, que iria ser tirado, né, era o oitavo rei, né, quando ele chegasse, né, ele iria no caso jogar o oitavo rei quando chegasse, né, ele iria no caso invalidar o sacrifício que o Messias fez, né? Ele ia invalidar não só o sacrifício, mas todo o Novo Testamento. E ele iria, no caso, fazer as pessoas aceitarem, não é? Apenas o Velho Testamento, né? É isso que ele diz, né? No primeiro vídeo que ele fez, né? E depois de um certo tempo, aí ele faz, né? Ele nesse primeiro vídeo ele usou, né, o texto de Daniel, né? Daniel 12, né? E depois de um certo tempo ele, usando o mesmo texto, vem dar uma outra interpretação, né? Dizendo que o sacrifício que iria ser tirado é a verdade de que ele trouxe agora aí, né? Dizendo que quem realmente foi crucificado não foi o Messias, e sim foi o nosso Pai, né? Então é esse sacrifício, né, que o Messias fez que iria ser tirado, né? E a verdade vinha à tona, e a verdade veio através dele, né? Que na verdade foi nosso Pai ali crucificado e não o Messias, né? Então, irmãos, veja que só de eu resumir já é ridículo isso que ele vem falando, né, irmãos? Né? E se você acha que ele está certo, né? Se você acha que eu estou errado, né? Eu só quero te lembrar isso, só, que eu já tenho para onde ir. O seu pai já preparou, né? Só quero, né, que você se lembre disso, né? Eu estou falando isso, mas eu sei para onde eu vou, né? Eu sei o que eu vou fazer. Agora eu te pergunto, você sabe para onde você vai? Ou não? Ou você acha que na hora nosso pai vai implantar um GPS na tua cabeça e você vai saber para onde você vai? Que ridículo, né?
Então é só isso que eu quero comentar, irmãos, né? E eu vou passar aqui os vídeos, né? Dele, dele falando isso aí, né? E sobre a questão do nosso pai, né? Ter se colocado no lugar do Messias ali, no momento. Se isso realmente fosse verdade, né? Então o Messias seria um mentiroso, né? Por quê? Porque depois que o Messias foi crucificado, né? Vamos supor, vamos imaginar que isso, né, que ele está falando aconteceu, e que o Messias não sabia que isso ia acontecer. Só no momento ele soube ali, né? Então, se isso fosse verdade, como é que o Messias, depois que ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e ele disse para os discípulos, né, que aquilo que estava escrito, né, profetizado a respeito dele, isso era necessário que acontecesse, né? Que ele padecesse por nós, né? Que ele padecesse no madeiro, né? Está escrito, né? Pelos profetas, né? Pelos profetas que são do nosso Pai, é claro, né? Que isso iria acontecer, né? Então, se isso foi verdade, né? Que nosso Pai tomou o lugar dele ali, como é que depois que ele ressuscita, ele não contou isso para os discípulos? Ele continuou sustentando que o que estava escrito dele teria que acontecer. Então ele mentiu ali para os discípulos. Ele ia falar, olha, no momento que eu fui ali para ser crucificado, o nosso pai, né, ele tomou minhas dores, né? Por que ele não falou nada? Então quer dizer que o Messias é mentiroso? Né? Olha, irmãos, eu nem vou mais comentar sobre isso, irmãos, né? Porque, me desculpa, mas quem acredita numa coisa dessa, irmãos, né? Olha, não, uma pessoa dessa não é digna de entrar, não, irmãos. Me desculpa falar. Né? Quem acredita numa blasfêmia dessas, né? Não, né? Invalidando, né? Invalidando todo o sacrifício que o Messias fez, né? Porque quando o Messias veio aqui na Terra, ele veio com uma missão, né? E essa missão só iria ser cumprida ao final da vida dele, né? No momento em que ele entregasse a vida dele, né? Porque ele foi o único que veio aqui e entregou sua vida sem pecar, entendeu? A partir do momento que você acredita que ele veio aqui, né? E na hora do vamos ver, vamos dizer assim, a pior hora dele, né? O nosso pai, né, tomou o lugar dele ali. Então você, no caso, está invalidando toda a obra do Messias aqui, né? Que ele foi o único que veio aqui, né, e se entregou a sua própria vida sem pecar, né? Se ele não passou pela morte ali, se ali naquele momento foi nosso pai que estava no lugar dele, né? Então você está, no caso, desmerecendo o Messias, né? Está colocando ele como uma pessoa comum, uma pessoa, como posso dizer assim, não que tenha feito algo tão maravilhoso por nós, né? Bom, vou deixar os vídeos aí, irmãos, né? E, né? E cada um tire suas conclusões, né? Um grande abraço a todos e é só isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto aí, né? Até o próximo vídeo. Olá, olá pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para contar o que eu aprendi de ontem para hoje. O que eu aprendi. Eu
tenho um pouco de dificuldade em fazer esses vídeos, porque eu nunca fiz, na verdade. Mas o que acontece é o seguinte: eu sempre tive comigo esse negócio sobre o sacrifício diário, que o sacrifício diário seria tirado. E eu sempre achei que o sacrifício diário seria o trabalho das pessoas. O trabalho, as pessoas não teriam emprego. Mas essa conta, essa coisa do trabalho, de tirar o trabalho, é meio incoerente. Como que vai tirar o trabalho? Como é que as pessoas vão deixar de trabalhar? Creio que não era por aí. E hoje, pensando, na verdade, logo que eu acordei, eu pensei na seguinte conclusão: se você vê no Antigo Testamento, no pão de merda do Antigo Testamento, lá era mandado fazer sacrifícios diários. O diabo ensinou todos a fazer sacrifícios diários. Se pegava um bode pelos pecados pela manhã, e à tarde sacrifício de alimentos, disso para que todo santo dia sacrifícios. Na lei de Moisés, na Torá, na lei de Moisés se fazia os sacrifícios. E isso era todos os dias, sacrifício de animais, sacrifício de bode. E se você ler lá em Daniel fala que quando se tiraria o sacrifício diário das pessoas, se tiraria o sacrifício diário e a verdade seria lançada por terra, aí viria a desolação, abominação desoladora, a mentira. Qual seria essa mentira? O Velho Testamento, a lei de Moisés. Se você crê no Messias e no sacrifício diário do Messias, se todo dia você crê no Messias, todo dia é um sacrifício diário, do Messias em seu favor. Ele é o Cordeiro, ele é o sacrifício diário, ele. Se você crê nele, não precisa sacrificar bode, não precisa sacrificar nada, porque isso é da lei. Isso é da lei de Moisés, lei do diabo. Tá entendendo? O Messias veio e morreu para isso, porque ele é o Cordeiro. Ele é o sacrifício diário e espiritual de hoje. Se você não crê no Messias, você crê na lei. Se você faz sacrifício para a lei, o que acontece? Você anula o sacrifício do Messias. Você anula o sacrifício dele. Tá entendendo? Você anula. Você não crê no sacrifício diário do Messias. O sacrifício diário, quando a besta se levantar, se colocar no trono, ele vai arrancar e vai jogar a verdade, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento é a verdade, é o livro do Messias, principalmente o Apocalipse. Vai ser jogado por terra, vai ser colocado outro no lugar. A mentira se tornará em verdade. Tá entendendo? A mentira do Velho Testamento vai ser a verdade geral da besta. Todo aquele que crê em Jesus, Messias, qualquer coisa que for do Novo Testamento, os apóstolos, tudo, você vai ser considerado fora do sistema. Tá entendendo?
Você não vai fazer parte do novo governo da besta. Perseguição, vão te colocar como é que chama lá, campo de concentração e aquela coisa toda. Vocês vão Olá pessoal, como está escrito lá no livro de Daniel, né, que quando o sacrifício que era acostumado, ou costumado sacrifício, né, que vocês sempre foram acostumados ao sacrifício, então, e vai ser posta a verdade, como é que é, vamos dizer, a verdade assoladora, né? Ou como é que eu vou dizer isso? Bom, vocês sempre foram acostumados ao sacrifício. Vocês sempre foram acostumados à historinha do sacrifício do filho. E agora chegou para vocês uma verdade, um pão que está assolando todo mundo. É uma verdade assoladora, né? Quem poderia imaginar que quem foi sacrificado não foi o filho, foi o pai? Garanto a vocês que essa verdade assoladora, né, que tirou o sacrifício acostumado de vocês. Vocês eram acostumados ao sacrifício do filho, que foi o filho que fora sacrificado. E agora chegou uma nova história assoladora, que não era o filho, era o pai, né? Era o pai, que é o pai que foi sacrificado. Esse sacrifício acostumado, esse costume, né? Era um costume que nunca ninguém passou pela cabeça de ninguém, que na verdade quem fora sacrificado não foi o filho, mas sim o próprio pai, né? Esse sacrifício costumado fora tirado agora. Esse sacrifício fora tirado. E essa desolação é uma desolação assoladora, que é demais isso. É demais conceber tal coisa, não é? Só que isso não é o que eu quero vir falar para vocês. Não é. O que eu quero vir dizer que após o costume, sacrifício que vocês tinham, que era o filho que era sacrificado, que na verdade, essa verdade assoladora que chegou aí agora arrasando geral, tá todo mundo em polvorosa, inclusive quem sacrificou, quem matou aquele homem, agora tá com raiva, tá se sentindo enganado. Ele tá se sentindo enganado. Então agora que o sacrifício costumado fora tirado, chegou, né, a desolação assoladora. Essa desolação
Porque é uma desolação entender que foi o pai que foi sacrificado. É assoladora. Só que depois disso, depois desse sacrifício acostumado agora, que fora tirado agora, foi tirado. Acabou. A casa caiu. Acabou. A verdade chegou. Já era. Depois que o sacrifício fora tirado, o sacrifício acostumado fora tirado, depois disso vai só ter mais 1290 dias. Entende? Entende? Só você fazer uma conta básica aí. Olá, vim fazer mais esse vídeo aqui e contando que vocês tenham na sua casa, na sua mente, no seu coração, o Espírito do Pai, para que entenda, porque os que não tiverem não vão entender e vão continuar na perversidade. Pois bem, gostaria que vocês pensassem numa coisa. Se você tem filho, você tem um filho, e esse filho que você ama muito seu filho. Então, você pede pro seu pai, você pede pro seu filho levar um presente, uma pérola, para os outros irmãos dele, mas sabendo que os outros irmãos são maus, perigosos, assassinos. Você, como pai, vendo que seu filho corre perigo de vida, de se machucar, de sangrar, você não ia correndo e tirava o seu filho de perto desses outros irmãos maus e se colocaria no lugar dele? Pense, irmão, se o pai que ama o filho pede para que um irmão ame o outro e um irmão dê a vida para o seu próprio outro irmão por amor, se ele ensina que um irmão deve dar sua própria vida em troca do seu irmão, em amor, por amor, quanto mais o pai vai deixar o seu filho sofrer algum dano, vai deixar o seu filho se machucar, sangrar, ser morto. Se ele mesmo não viria e entrasse na frente para que acontecesse com o pai, não com o filho. Pense, irmão, você acha que nosso pai ia enviar o filho dele para morrer aqui, para sofrer aqui no próprio corpo, e ele lá de cima ficaria olhando, e ainda na hora que ele estivesse morrendo ele ia virar a cara? Eu não quero ver essa cena horrível. Vocês que conhecem o nosso pai, vocês acham mesmo que ele iria fazer isso? Ou ele mesmo viria e ia se colocar no lugar do filho, sendo que o próprio filho, quando estava aqui, falou: olha, se você der pão na hora que eu tenho sede, na hora que me der veste, na hora que eu tiver frio,
desse abrigo quando tivesse, né, sem lugar. A mim me fizeste. Fizestes ao Pai. De igual modo, quando ele estava nu, na cruz, deram vestimenta para ele. Quando ele estava sem casa, deram um sepulcro para ele poder ficar. Colocaram ele num sepulcro, porque nem isso queriam dar para ele, e deram. Alguém lá deu, um discípulo em oculto deu a casa, deu o sepulcro, nem isso queriam dar para ele, né? Quando tiveram fome, desse o que comer. Quando tinha sede, na cruz ele não ficou com sede e deram vinagre para ele beber. Quando estava com sede, me deste o que beber. Quando estive nu, me deste o que vestir. E quando era estrangeiro, não tinha lugar, me deste lugar para dormir. Então deram na cruz, quando ele tinha sede, o que beber. Deram roupas quando ele estava nu. E quando ele era estrangeiro, não tinha lugar onde dormir, deram o sepulcro para que ele dormisse. E quando fizeram essas coisas, fizeram ao Pai, não ao Filho. Vocês acham que o pai ia deixar o filho ficar sofrendo, ficar apanhando, ficar se rasgando, sangrando e vendo tudo lá de cima? Que pai é esse? Que pai imundo é esse? Que pai nojento? Que pai maldoso que é esse? Sanguinário? Esquisito, né? Você acha mesmo que o nosso pai ia ficar olhando o filho dele sendo morto? Ou ele mesmo se colocaria no lugar do filho? Pense. Os últimos dias seriam os dias do nosso pai. Os dias do nosso pai é a última geração. Essa última geração é dias do pai. Dias do pai. Certo, irmãos? Quando estive com sede, me deste o que beber. Quando estive nu, me deste o que vestir. E quando era estrangeiro, não tinha onde dormir, me deram lugar de pousada. Quando fizesse essas coisas a um desses pequeninos fizeste a mim, ao Pai. É o Pai que estava lá na cruz.